Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias. E este vídeo é a surpresa para os adventistas do sétimo dia, pois o Tribunal da Santa Inquisição está de volta. E no final deste vídeo, os irmãos vão ficar sabendo qual é o Tribunal da Santa Inquisição. Que claro que não vem com o nome da Santa Inquisição, mas o Tribunal, as mesmas obras, as mesmas condenações que a Santa Inquisição fez. Este tribunal que está de volta agora, atuando agora, vai fazer e já iniciou o seu trabalho. E os irmãos assistem este vídeo até o final. Eu vou mostrar para os irmãos, vou dizer para os irmãos qual é este tribunal, pois a Santa Inquisição está de volta. Irmãos, primeiro eu quero dizer que o povo adventista do sétimo dia fora chamado por Deus para dar a última advertência, a mensagem do terceiro anjo de Apocalipse capítulo 14, do verso 6 ao verso 12, as três mensagens angelicais para estes últimos dias. Então, esse povo foi chamado por Deus para pregar esta mensagem. Então, quero dizer a todos que a mensagem do terceiro anjo começa no verso 9, se alguém adorar a besta. Então, tem que explicar quem é a besta. A besta é o papado. A igreja adventista vem explicando isso há muitos anos, que a besta é o papado. Pois eu mesmo aprendi que a besta é o papado pelos livros da igreja adventista do sétimo dia. Os livros, o grande conflito, L.G. White, mostra claramente que a besta é o papado, o papa. Também nós vemos na história, também Lutero fala nos seus escritos que o anticristo é o papa, o papado. Então tal, neste mês de outubro, eu assisti um vídeo de um pastor da igreja luterana, dizendo que Lutero tinha uma boca suja, porque fala nos seus escritos que o Papa é o anticristo. Então, a reforma começou com Lutero, continuou com a igreja adventista do sétimo dia, com um povo que guarda todos os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, venha mostrando as profecias claramente, e que a imagem da besta é bem explicada também nos livros de L.G. White, pois explica bem claro o que é a imagem da besta. Foi o que aconteceu, a igreja unida com o Estado. As igrejas protestantes que se uniram com o Estado, primeiro houve o ecumenismo e no final uniu a igreja com o Estado. Então isto é uma imagem da besta. Por que é uma imagem da besta? A besta, como eu já disse, é o papado, o papa. E por que a imagem da besta? É as igrejas protestantes. Irmãos, nós temos que entender. A besta na Idade Média, ela matou mais de 100 milhões de cristãos, chamando eles de hereges, porque não aceitava as heresias da Igreja Católica. Então, esses cristãos sinceros que estavam com a verdade, eles taxavam como herege. Então, levava esses benditos servos de Deus, que eram taxados de hereges, para a fogueira, para ser cortado no meio, para sofrer torturas. Mas antes de levar, tinha um tribunal para julgar as causas religiosas. Não era o tribunal do mundo que julgava, mas sim um tribunal, igreja unido com Estado, um tribunal chamado de Santa Inquisição. Era o tribunal que julgava e condenava o povo de Deus, que era taxado de herege. Então, a besta, nesse período da Idade Média, matou mais de 100 milhões de cristãos, do ano 538 até o ano de 1798. Foi a instituição que mais matou gente na face da terra, a Igreja Católica. Então, mas a profecia de Apocalipse capítulo 13 e o verso 3 diz que a sua ferida foi curada, pois a besta recebeu uma ferida de morte. Foi no tempo que, no ano de 1798, quando Napoleão Bonaparte prendeu o Papa Pio VI
e o mesmo morreu na prisão, e desde lá houve a liberdade religiosa, e desde lá o Papa perdeu o domínio para dominar as outras religiões. Mas a profecia predizia que nos últimos dias, essa ferida que houve no papado em 1798 ia ser sarada. Sua ferida foi sarada e toda a terra se maravilhou após a besta. Ou então, o que aconteceu? Que nos últimos dias, novamente, a besta subirá do abismo, ou seja, voltará aquelas mesmas perseguições da Idade Média, voltará aquelas mesmas torturas da Idade Média. E para isso tem que ter um tribunal, agora, no futuro, para também julgar as causas religiosas, da forma que eles entendem que deve ser. Então, como eu disse no começo, que o povo adventista do sétimo dia foi chamado por Deus para dar a última advertência do terceiro anjo. E esta mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse capítulo 14, 9, verso 12, quando nós falamos sobre se alguém adorar a besta da sua imagem, receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem misturas de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Quando nós pregamos essa mensagem, que se as pessoas adorarem a besta, a sua imagem, receber seu sinal, vai ser atormentado com fogo diante dos santos anjos diante do Cordeiro, nós vamos explicar claramente, detalhadamente, que a besta é o Papa. Que a imagem da besta são as igrejas que se uniram no ecumenismo, que estão unidas com o Estado. E vamos explicar também que o sinal da besta é o decreto dominical, que vai sair agora em brevemente nos Estados Unidos, que isto é o sinal da besta. Mas quando nós pregamos esta mensagem, então, aqueles que não querem vir para a luz, não querem vir para a verdade, se fere emocionalmente, fica magoado com a verdade. Então se sente ferido, se sente magoado. Então, eles, para isso, agora tem um tribunal para julgar aqueles que pregam a verdade. É a volta da Inquisição, a volta da Idade Média. Está sendo proibido pregar esta mensagem. Está sendo proibido pregar a mensagem do terceiro anjo. Pois o tribunal que existe hoje tem processo para quem pregar a mensagem do terceiro anjo, mostrar a verdade claramente. Então, está de volta. Este tribunal está em início de funcionamento, mas já existem vários processos por dia nesse que é denunciado certas pessoas, e esse tribunal já está julgando as pessoas, e aqueles que não silenciar, aqueles que não calarem os seus lábios, aqueles que não pararem de pregar a mensagem do terceiro anjo, vai ser custa ou muito tempo ou não, mas eles serão também denunciados para este tribunal e julgados neste tribunal. No início agora o tribunal está dando multa, claro que tem processo, tem multa, tem até mesmo, quem sabe, prisão, já tem até prisão, já tem, depende do caso. E no final, quando sair o decreto dominical, é esse tribunal que vai condenar o povo de Deus e levar à morte do povo de Deus. Esse tribunal, e eu vou dizer no final desse vídeo para os irmãos qual é este tribunal. Então, este tribunal proíbe os irmãos pregar a mensagem do terceiro anjo. Para os irmãos permanecer na fé da mensagem do terceiro anjo, os irmãos têm que pregar a mensagem. Se os irmãos ficarem calados, não mostrar para o mundo que o domingo é a marca da besta, que o papado é a besta, que a imagem da besta são as igrejas que se uniram no ecumenismo, é a imagem da besta. Se os irmãos ficarem calados, os irmãos não faz parte da mensagem adventista do sétimo dia. Mesmo que o irmão seja líder da Associação Geral da Igreja Adventista do sétimo dia, mesmo que o irmão seja pastor, mesmo que o irmão seja o que for dentro da igreja, mas eu quero dizer, Deus não vai salvar, não é templo. A prova não é o templo. A prova é a mensagem.
Quando sair o decreto dominical, o joio vai ficar com os templos, vai ficar com a riqueza da igreja, vai ficar com os hospitais, vai ficar com os colégios, vai ficar com os templos. E assim como foi a igreja primitiva, que o trigo saiu da igreja judaica e se congregou em casa, se congregava nas casas dos irmãos, enquanto o joio ficaram com o templo de Salomão, assim também agora o joio ficará com templos e o trigo sinceros que crê na mensagem do terceiro anjo vão se congregar em casa, porque a liderança ela vai guardar o domingo. Ela vai aceitar a lei dominical quando sair a lei dominical nos Estados Unidos. Então a prova, irmão, não é o templo. Não é que sair o decreto dominical, vai sair o decreto dominical e agora a igreja vai ficar vazia, que todo mundo vai sair da igreja, dos templos. Não vai acontecer isso. As igrejas vão ficar superlotadas, até mais do que agora, quando sair o decreto dominical. Os templos adventistas do sétimo dia vão ficar superlotados, até mais do que agora, quando sair a lei dominical. Pois a igreja adventista vai pregar o domingo no púlpito da igreja. Então Deus chama, é um povo. Um povo foi chamado por Deus. Não templos, mas sim um povo, para programar a terceira mensagem angélica. E essa terceira mensagem angélica tem que ser programada na rua, nas praças. Tem que ser programada em todos os cantos da terra, esta mensagem do terceiro anjo. Mas, irmãos, como eu já disse no início desse vídeo, já tem um tribunal proibindo, um fórum proibindo a mensagem do terceiro anjo. Não se pode mais pregar a mensagem do terceiro anjo. Então, é o seguinte, já tem denúncia, já tem processo contra quem prega a mensagem do terceiro anjo. E aqueles que ficar covarde será rejeitado por Deus, porque mesmo com ameaça, irmão, mesmo com multa, nós devemos prosseguir, devemos pregar a mensagem do terceiro anjo. Essa mensagem não pode ser silenciada. Ela não vai ser silenciada. Ela vai ser dada num alto clamor. Vai ser volumada num alto clamor. E a terra toda vai ficar sabendo da mensagem do terceiro anjo. E os covardes perderão a vida eterna. Mas os sinceros vão ter coragem e vão dar esta mensagem e vão ter a vida eterna. Então agora, irmão, chegou o momento de eu dizer para os irmãos qual é esse tribunal. O tribunal que já está em via, já está em funcionamento. Futuro, quando sair o decreto dominical, começa já a condenar o povo de Deus à morte. Esse tribunal chama-se Fórum de Liberdade Religiosa, porque a mensagem do terceiro anjo, ela fere emocionalmente as outras religiões, porque elas chamam as outras religiões para guardar o sábado, e as outras, a religião não quer guardar o sábado. Então, os inimigos da verdade se ira contra esta mensagem. E é por isso que denuncia o povo de Deus, dizendo que o povo de Deus está tirando a liberdade religiosa deles, pois eles não deviam pregar, que isso é procurar confusão, não querer a paz do mundo, pregar esta mensagem, que dizer que o domingo é mais da besta, é tirar, segundo ele, a paz do mundo. Então, esse fórum de liberdade religiosa é o fórum disfarçado, que antigamente o mesmo fórum, claro que não é o mesmo, não quero dizer a estrutura, mas foi o mesmo sistema que atuou para fazer a Santa Inquisição, é o mesmo sistema que está fazendo agora o Fórum de Liberdade Religiosa. Então, irmãos, e eu sei muito bem de onde vem esse fórum, quem está levando avante para ser construídos, já tem em São Paulo, Rio de Janeiro, já tem em várias cidades do Brasil e mundo afora. E sei muito bem de onde vem, sei muito bem, mas vou deixar para os irmãos pesquisar, os irmãos mesmo, da onde vem, qual é a instituição, qual é a igreja que está fazendo isso, esses fóruns, quem é o líder. Claro que esse fórum todos estão unidos, todas as religiões estão unidas nesse fórum, mas tem uns da frente. Quem são os da frente desses fóruns de liberdade religiosa, desse tribunal que no futuro vai condenar o povo de Deus? Vou deixar que os irmãos pesquisem por si mesmos e
quando os irmãos descobrir quem é, da onde é, eu vou deixar no final desse vídeo um texto do Espírito de Profecia. No final desse vídeo. Porque quando o irmão descobrir da onde é, o irmão talvez vai dizer assim, vai se acalmar. Ah, não, o irmão está equivocado, pois esse tribunal não é da Igreja Católica. Então, eu deixar esse texto para os irmãos memorizar. E lembre-se que jesuítas se infiltraram em todas as igrejas e também se infiltraram no governo para mudar o governo e para mudar também os costumes das igrejas. Pois os jesuítas foram uma ordem diabólica criada por Inácio de Loyola para destruir a reforma protestante e nesses últimos dias para perseguir o povo de Deus. Então você vai descobrir da onde vem o Fórum de Liberdade Religiosa, qual é a instituição religiosa que está na frente desta obra de erguer esses tribunais que hoje já estão recebendo sei quantos processos por dia, e quando sair o decreto dominical, não custa muitos meses, começa a condenar o povo de Deus à prisão, tortura e morte. Você vai descobrir. Então, irmão, chegou o tempo, a Idade Média já está de volta, chegou o tempo de nós se unir, chegou o tempo que os sinceros, os remanescentes se unir. Chegou o tempo, se você quiser se unir com esse ministério, eu faço um apelo para os irmãos. Eu vou deixar o WhatsApp para os irmãos. Irmão, entre em contato, pois precisa muito da colaboração do irmão. Precisa muito, vamos se unir para levar esta mensagem, pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Precisamos de obreiro no campo, precisamos obreiro para divulgar a mensagem. Então, a sua união com o remanescente é muito importante. É muito importante para a seara, é muito importante para o avanço da mensagem. Então, que Deus nos abençoe, nos guarda. Se os irmãos estão do interesse dos irmãos e irmãs se unir com esse ministério, ajudar este ministério a divulgar a mensagem em folhetos, publicar folhetos, distribuir obreiros no campo e mais vídeo para o canal Profecias Finais. Entre em contato conosco, vamos se unir, colabore e esta obra será como um fogo na palha, que Deus realizará nesta última obra que poucos esperam esta última obra como vai ser. Porque Deus exaltará os humildes em vez de aqueles grandes que tinham capacidade, mas não se puseram na obra de Deus, pois amaram mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Então Deus não estará de acordo com as suas ideias, porque ama as coisas deste mundo. Eu deixar esse texto para os irmãos memorizar. E lembre-se que jesuítas se infiltraram em todas as igrejas e também se infiltraram no governo para mudar o governo e para mudar também os costumes das igrejas. Pois os jesuítas foram uma ordem diabólica criada por Inácio de Loyola para destruir a reforma protestante e nesses últimos dias para perseguir o povo de Deus. Então você vai descobrir da onde vem o Fórum de Liberdade Religiosa, qual é a instituição religiosa que está na frente desta obra de erguer esses tribunais que hoje já estão recebendo sei quantos processos por dia, e quando sair o decreto dominical, não custa muitos meses, começa a condenar o povo de Deus à prisão, tortura e morte. Você vai descobrir. Então, irmão, chegou o tempo, a Idade Média já está de volta, chegou o tempo de nós se unir, chegou o tempo que os sinceros, os remanescentes se unir. Chegou o tempo, se você quiser se unir com esse ministério, eu faço um apelo para os irmãos. Eu vou deixar o WhatsApp para os irmãos. Irmão, entre em contato, pois precisa muito da colaboração do irmão. Precisa muito, vamos se unir para levar esta mensagem, pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Precisamos de obreiro no campo, precisamos obreiro para divulgar a mensagem. Então, a sua união com o remanescente é muito importante. É muito importante para a seara, é muito importante para
o avanço da mensagem. Então, que Deus nos abençoe, nos guarda. Se os irmãos estão do interesse dos irmãos e irmãs se unir com esse ministério, ajudar este ministério a divulgar a mensagem em folhetos, publicar folhetos, distribuir, obreiros no campo e mais vídeo para o canal Profecias Finais. Entre em contato conosco, vamos se unir, colabore e esta obra será como um fogo na palha, que Deus realizará nesta última obra que pouco o espera. Poucos esperam esta última obra como vai ser. Porque Deus exaltará os humildes em vez de aqueles grandes que tinham capacidade, mas não se puseram na obra de Deus, pois amaram mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Então Deus não estará de acordo com as suas ideias, porque ama as coisas deste mundo. E Deus ama, Deus vai trabalhar com aqueles que está pensando em divulgar a mensagem, está pensando em dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, pois esta última obra será diferente, como muitos esperam que seja. Vai ser de uma forma que pouco o espera. Que Deus nos abençoe. Se os irmãos, como eu já fiz o apelo, quiser se unir com esse ministério, entre em contato conosco. Que Deus nos abençoe. E se os irmãos gostou do vídeo, clique em gostei e aguarde mais vídeo. Que Deus nos abençoe, não só hoje, mas para sempre. Amém.